Olá, começa agora Negócios e Carreira. Hoje um assunto sensacional. Acompanhe o nosso programa. Olá, Negócios e Carreiras é um projeto patrocinado por Olho de Tigre, um treinamento sensacional para a mudança de comportamento, pela MySkills Inteligência e Performance, uma plataforma feita especialmente para você, gestor, profissional de RH e líder de empresa. Galante Design, você que quer trabalhar a divulgação da tua empresa nas redes sociais, essa é a empresa que poderá te ajudar fortemente. E IDP Total Consultoria para ajudar você, homens e mulheres de negócio, a estabelecer estratégias e atingir lucros e resultados. Olá, Negócios e Carreiras, estou aqui com uma convidada especial para falar de um tema importantíssimo para que você organize o seu modelo mental, que você saia dos seus conflitos e consiga ter sucesso. Cristiane, seja bem-vinda ao Negócios e Carreira, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado, Douglas. É um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito doce de poder falar de constelação sistêmica. Legal. Cris, qual que é a tua formação? Porque o negócio de carreira ele tem um propósito, ajudar homens e mulheres a se destacar no mundo dos negócios. E aquele que é estudante, aquele que é o trabalhador, eu gosto de valorizar o conhecimento, o crescimento. Fala a tua formação, o que você faz também? Então, a minha formação ela é bem diferente do que está todo mundo acostumado. Eu sou pedagoga de formação, trabalhei dentro da educação bastante tempo e acabei vindo para a gestão por conta da psicopedagogia empresarial. Nessa caminhada de psicopedagogia empresarial, eu criei uma empresa que hoje está com 16 anos. Nesta criação, fomos agregando algumas coisas ao nosso portfólio bastante diferenciadas e a constelação foi uma delas. Eu passei por mestrado em psicomotricidade relacional e hoje faço doutorado em psicologia. Ok, tá vendo? Então, Mas vem cá, depois termina a faculdade e não acaba, tem que continuar estudando, é isso mesmo? Nossa, não dá para parar, né? Quem quer trabalhar com pessoas, principalmente, que é quem está em gestão, não dá para parar. A gente não para mais. No passado, quando eu iniciei os estudos, tinha aquela ideia, terminei a faculdade, né? Terminei alguma coisa. Na verdade, não termina nada, né? Só continua, o aprendizado nunca acaba. Cris, o que é constelações? Fala muito sobre isso, a justiça também pede alguns casos para resolver conflitos. O que é constelações? A constelação ela é uma ferramenta da psicologia que está pautada na psicologia sistêmica e na psicologia fenomenológica. São duas frentes da psicologia que trabalham com família. Inicialmente é essa a proposta. Nesse caminho, Bert Hellinger, que é o nosso criador, conectou com a informação da física quântica. Então, hoje nós aliamos três frentes. Psicologia sistêmica, fenomenológica e física quântica. Você consegue explicar de uma forma resumida qual que é a diferença dessas psicologias que você falou? Sim. Quando a gente trabalha com a psicologia fenomenológica, a gente está falando de eventos, fenômenos que nos antecedem todo o tempo. Todo o tempo existem fenômenos dizendo para você o que é que acontece no seu entorno. A gente normalmente chama de coincidência, de azar, de sorte, mas são fenômenos que têm informações. Isso está na psicologia fenomenológica. Okay. Na psicologia sistêmica, a gente olha para a família. Imagine um sistema organizado, como no sistema de computador, como no sistema digestório no nosso corpo, ou como no ecossistema. Imagine tudo isso, sempre trabalhando com partes em função de um bem maior, de algo maior.
A psicologia sistêmica se ocupa dessa informação e traz isso para a psicologia, dizendo que a psicologia sistêmica seria, então, olhar para as partes de uma família e verificar o que pode ser saudável dentro dela ou não. Esse é o primeiro caminho. Quando a gente entra com a física quântica, a gente diz o seguinte, de acordo com o Rupert Sheldrake, que foi quem, conhecendo Bert, clareou essa questão dos fenômenos. Ele diz, olhe, existem frequências quânticas que emanam o tempo inteiro, inclusive de nós. E são essas frequências que fazem conexões dentro de processos de transgeracionalidade que são conectados a nós. Por quê? Porque, na verdade, o que fazemos é olhar para os nossos antepassados, que seriam a raiz da nossa árvore, que nos trazem informações que nem sempre são boas. Existem dores, sofrimentos, nozinhos emaranhados, que é um termo que o Bert usa, que conectam conosco porque nós garantimos ao nosso sistema de família lealdade. Fazemos inconscientemente aquilo que já foi feito por um antepassado. Exemplo disso, Douglas, você hoje, coaching, trabalhando com pessoas, não está aí por acaso. Com certeza, se olharmos para trás, vamos encontrar, localizar antepassados seus que já fizeram questão de pessoas. E é por isso que você está aqui hoje. Isso deu certo, que bom, coisa boa. Mas às vezes a gente traz também sofrimentos, dores que acabam fazendo parte da nossa vida nessa lealdade ao nosso sistema de família. Quando você fala desses nozinhos, né? Esses nozinhos está relacionado ao modelo mental, à forma de pensar, ou esses nós acabam refletindo no corpo, dores no corpo? Como que é isso? Você consegue explicar isso para que a gente consiga entender onde que isso está preso? Né? Na forma de pensar, na forma de agir, as limitações também, né, em relação à prosperidade, saúde, não é? Quando você fala em mapas mentais, é o que na psicologia, né, clínica a gente chamaria de crenças limitantes, ok? Então imagine assim, tudo está conectado. Se eu venho, por exemplo, de uma família em que estudar é algo não comum, as pessoas trabalharam muito, mas não estudaram, é normal que aquele que estuda esteja diferente ou esteja quase que excluído do restante da família. Por quê? Porque ele está fazendo algo diferente. O padrão dessa família, o mapa mental dela é justamente que as pessoas só trabalhem e não estudem. Okay. Isso é um exemplo. Ok. E isso é possível romper, digamos assim, aí aquela crença limitante, né? Na minha família ninguém estuda, isso. Na minha família todo mundo é muito humilde, né? Uma confusão do que é humildade, isso. Mas a linguagem comum é ser humilde. Na minha família ninguém conseguiu ainda ter uma casa própria. É possível, através desse trabalho, mudar esse modelo mental também? E como que é feito isso? Se você considerar que no caso da família, muitos não estudaram lá atrás, porque era um outro momento, era uma outra construção, muitos responsáveis pela colonização chegaram ao Brasil, ninguém estava preocupado com estudar. Então é normal que as pessoas trabalhassem e fossem conquistando os seus espaços, certo? Acontece que hoje é diferente. Hoje podemos estudar, hoje podemos galgar uma profissão ou um espaço de maneira diferenciada. Podemos fazer isso. Uhum. Bom, o que a gente faz em constelação, a partir desse movimento quântico, é simplesmente olhar para aquele meu antepassado, aquele que chegou antes e que lutou muito para eu estar aqui, sendo muito grato por ele, reconhecendo o valor dele, dizer, olha, eu não vou mais carregar o peso que eu carrego por querer fazer igual a você, querer manter a lealdade a esse sistema estabelecido. Eu vou fazer diferente. E, com toda a gratidão, com toda a humildade, me libero de você. E todo esse olhar para os antepassados, explica isso, como que é feito isso? Na neurolinguística, nós usamos algumas, o que nós chamamos de metaposição, não é?
toda esse se coloque no lugar do outro, o que ele falaria, como que ele pensaria, qual foi a intenção positiva dessa atitude, né? O perdoar mesmo, por exemplo, vamos falar assim, como eu vou perdoar o meu pai que já faleceu, né? Como que eu vou perdoar a minha mãe que já faleceu? Então, explica como que é esse olhar, digamos, dentro do procedimento, como que é que eu consigo olhar para esse antepassado e verdadeiramente eu compreender e liberar um perdão? Como que é isso na prática? Para nós, a ideia é que a gente entenda que utilizando a física quântica, utilizando essas frequências quânticas que estão dentro do que a gente chama lá de campo morfogenético. O que é um campo morfogenético? É um espaço que todo ser vivo tem. Lá estão todas as informações do DNA. Então, o que preserva, um exemplo, uma bananeira, para que continue sendo bananeira, é a informação que está no DNA. Quando eu falo de família, eu também preservo informações no meu corpo e no meu sistema, porque fazem parte do meu DNA. Tá? Para nós, em constelação, a ideia é cada um de nós, sem intenção, isso é inconsciente, acaba olhando para o nosso antepassado, para aquele que sofreu, para aquele que foi excluído, para aquele que foi incompreendido e, por algum motivo fenomenológico, acesso esse meu ancestral. Quando eu acesso meu ancestral, eu consigo entender que tenho o desejo de inconscientemente fazer o mesmo que ele. Ok? Até aqui? Bom, o nosso caso, a gente representa isso de maneira cênica. Então, Bert Hellinger, que é o criador desse método, que a gente chama de constelação no Brasil, mas que não se chama constelação na Alemanha. Qual seria o nome correto para isso? O nome é bem grandão, né? É um nome alemão que quer dizer agrupamento familiar. A história do Bert começou em 1970 no Apartheid. Começou porque ele queria fazer pacificação de cor. E ele descobriu que na pacificação, as crianças, os bebês, tinham repulsa à cor oposta. Então foi isso que levou o Bert a olhar para essas questões. E descobriu então que nós temos o que ele chamou de memória por herança. Okay. Bom, usando o método cênico, ele fez o quê? Ele arrumou, a partir do psicodrama, uma ferramenta do psicodrama, trouxe para a constelação, para acessar a partir do psicodrama, esse campo morfogenético. De que maneira? Ou com pessoas, a gente utiliza grupos em que pessoas representam papéis, ou com pecinhas. Sim, para simular. Isso, para representar cada personagem com o qual eu preciso ter acesso. Para que haja entendimento do como que é no coach, né? O profissional é chamado de coach, o procedimento é coaching e o cliente é coachee. Isso. Na constelação, como que é chamado? É cliente? Como que é? Para nós, ele é um cliente. Tá. Eu sou uma facilitadora. Tá. Na verdade, eu só entro no campo morfogenético, eu só acesso esse campo com a autorização dele. Tá. Então, eu só faço... Dá um exemplo, então. Como assim? Acessar com autorização. O que seria isso? Seria você ir, constelar, dizer para mim que tem uma questão que você quer olhar e eu vou posicionar as pecinhas que eu tenho lá. Tem que ter um objetivo específico. Isso. Não pode ser algo muito solto. Não. Então, pega um exemplo, então, para que você entender. Um cliente que chega solicitando olhar para o relacionamento dele com o pai. Certo. Tem um conflito. Exato, um conflito. Sempre em função de um conflito, de uma dor. Às vezes é uma doença, às vezes é uma síndrome, às vezes pode ser um sintoma, uma depressão é bem comum. Ok, então digamos um conflito entre pai e filho, relacionamento. Vamos voltar. Voltei para o relacionamento. Okay. Eu vou posicionar essas pecinhas, uma representando, se for no individual, uma representando este meu cliente, outro o pai dele. Certo. Quando eu coloco isto no campo morfogenético, que é onde estão as frequências, como se fossem ondas de rádio. Okay. Quando você liga o botão do rádio, as frequências vêm. Estão lá para que a gente ouça música. Nesse caso, eu vou ouvir a música
desse sistema de família. Ok. Quando nós posicionamos os bonequinhos, por Ok. exemplo, ou as peças, a gente toca nesta pecinha e começa a acessar as frequências quânticas e sabe o que tem no coração, o que tem na alma, o meu cliente e o pai dele. E vai começar a estabelecer relações. Isso só sentindo ou você tem que extrair através da fala? É só a percepção? Não. Normalmente a gente só sente. Só sente. Bert fala que o menos é mais. Tá. Então nós trabalhamos com essas duas peças para começar. Ah, mas a gente percebeu, eu senti lá na hora, junto com o meu cliente, que preciso colocar o avô. Vamos colocar o avô. É muito comum nos relacionamentos de pai e filho, uma demanda de um filho reclamando de um pai, em que ele começa a identificar, ao montar a cena da vida dele, que na verdade esse pai não tinha afeto para entregar. Porque o não recebeu do Ele não pai recebeu. também. Ninguém dá o que não recebe, Exatamente. né? Ele não tinha, então ele achou que essa era a forma ideal de se comportar e agiu assim. Aí, para nós, a gente muda um pouquinho em relação à questão do perdão. Nós não estamos preocupados com o perdão, porque partimos do pressuposto que somos iguais. Na medida que eu perdoo o outro, eu me sinto muito grande em relação ao outro. Isso para nós não existe. Então, o que fazemos? Olhamos para essa relação em que o pai chegou primeiro, porque a gente tem uma preocupação muito grande com a hierarquia, e verificamos qual o sentimento desse pai junto com o cliente. Ele começa a sentir essa sensação do pai e perceber o porquê foi que ele não recebeu. E fazemos um caminho de volta. Percebe ou ele fala? Ele sente. Ele sente. Aí Ele ele entende. sente. Ele sente. Ele sente e ressignifica. Tá. Tirei do meu inconsciente, Ok. trouxe para o consciente e ressignifiquei. Aceitei. E Ressignifiquei. aceitei acolhi meu pai do Ok. jeito que ele pôde ser. Ok. E aí ressignificamos a cena e esse movimento que acontece ali, imagine que é física quântica. Então estamos trabalhando com ação e vamos olhar para o que acontece depois. E isso acontece em sequência. É Sensacional. muito comum. Tá chegando aqui no momento do intervalo, daqui a pouco eu tô voltando. Aí eu quero saber o que não é isso. Se isso é bruxaria, se não é bruxaria. Você falou de bonequinhos, se isso é voodoo. Tá? Então daqui a pouco nós voltamos e vamos responder isso daí. Ok? Já voltamos pro negócio de carreira.